bom dia para você que tá aí, chegou mais uma conversa boa, bom dia para você que tá no trabalho, na escola, que tá na sua casa, que tá descansando. Você vê, o nosso convidado hoje é um convidado especial, bater um papo bem bacana aí agora. O pessoal possa conhecer o pessoal para conhecer mais esse trabalho aí que é muito importante. É um trabalho voluntário. Hum, ele tá aí já, ele tá ao vivo aí, ó, ligadinho. Vamos ver se ele vai mandar a solicitação para nós. Só aceitar aqui. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Olá, bom dia. Como vai? Tudo bem, e vocês? Bem, graças a Deus. E você? Como passou a semana? Bem, tudo certo. Bem também. Vamos bater um papo com essa causa que é tão nobre, né? Que poucas pessoas conhecem, né? Verdade, verdade. A gente ainda está bem aquém daquilo que seria o mínimo ideal aqui para o nosso país. Você tá me ouvindo bem? Eu ouço bem, e você? Bem também. Olha, Ô, Paulo, fala um pouquinho, quanto tempo você está aí no banco de sangue de São José? Você começou quando? não entendi sua pergunta? Quanto tempo você está aí no banco de sangue, no Hemocentro? Eu trabalho aqui há 27 anos. Caraca, é bastante tempo, hein? Ah, sim, eu tinha até cabelo quando eu comecei. É igual eu, então? É, bem por aí. Aí, mas o banco de sangue começou junto com você ou já tinha? Não, não, já tinha. O serviço ele foi fundado em 1980. Olha, É, legal. já tem aí 43 anos. Completamos agora em maio 43 anos. Legal. E fala um pouquinho, qual é os requisitos aí que é uma pessoa que quer doar sangue? Qual é o requisito que é? Na verdade, assim, é muito simples. A pessoa, para doar, só precisa ter entre 16 e 69 anos. Aí, nessa questão da idade, eu só gostaria de ressaltar que o menor deve estar acompanhado de um responsável legal, né? E até 69 anos é para aqueles que já são doadores de sangue. Então, o que a gente solicita, ou o que a gente orienta, é que, assim, a primeira doação pode ser feita até os 60 anos de idade. Uhum. Então, até Legal. 69 é para quem já vem doando, tá? Se for fazer a primeira doação, pode ser no máximo 60 anos. Além disso, os doadores devem pesar mais do que 50 quilos, devem trazer um documento que tenha foto, ter dormido bem, né? A pessoa precisa ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, tá? E não é necessário jejum. Então, essa é uma dúvida muito comum, né? Para doar sangue, a pessoa não precisa vir em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos. Então, o que a gente pede é para a pessoa não tomar leite, não ingerir nada que seja derivado do leite, nem ovos e nem frituras, isso 3 horas antes do horário da doação.
Agora, a pessoa pode tomar suco, café puro, chá, pode adoçar, isso não tem problema. Para comer pode ser fruta, bolacha com sal, torrada, até o pão francês, né? Só é importante ser puro, não pode passar manteiga, margarina, requeijão, nada disso, tá? E vale a pena ressaltar também que a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, que seria não estar resfriado, não estar gripado, com nenhum processo de infecção. E essa dúvida que você falou é importante também, que muita gente pensa que precisa estar de jejum, né? É igual doar sangue, né? É igual doar sangue. As pessoas confundem a doação de sangue com o exame de sangue, né? O exame de sangue, muitas vezes, ele é feito para medir a taxa do colesterol, a taxa do açúcar. Por isso é que requer o jejum, tá? Mas, na doação de sangue, os exames que são feitos são exames de doenças que transmitem pelo sangue, através da transfusão de sangue. Como a hepatite, né, do tipo B, a hepatite do tipo C, doença de Chagas, sífilis, enfim. Mas, contudo, não é necessário jejum nessas situações. Por isso é que a pessoa pode tomar o seu café na manhã. Na verdade, não só pode, como deve tomar o seu café da manhã. E também o legal também que vocês também, depois da doação também, tem todo um preparo, uma atenção, né, que vocês dão para o doador. Com certeza. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir, né? Alguém que deixou o conforto do seu lar, deixou de trabalhar, enfim, deixou o seu compromisso de lado para vir até o serviço e doar um pouco de si para uma pessoa que sequer conhece, né? Então é um gesto muito nobre, muito relevante para a nossa sociedade e, claro, a gente, para retribuir, o mínimo que a gente pode fazer é dar toda a atenção para os nossos doadores. Aqueles que estão em jejum, né? Quando a gente... na verdade, nós questionamos a todos os doadores, então quando nós detectamos que algum deles está em jejum, a gente recomenda e encaminha ele para a sala do lanche para fazer o seu desjejum aqui conosco. Legal, legal. E a ideia dos cartões, os cartões de doador, já tinha quando você entrou no banco de sangue ou foi na sua gestão? O cartão de praia, qualquer praia? Olha, na verdade, assim, o cartão, ele sempre teve. Anteriormente, nós mandávamos uma carta, né, ao doador, e esse cartãozinho, ele compunha o corpo da carta, e aí o doador poderia recortar e arquivar esse cartãozinho de doador, né? Mas, claro, isso em 2008, nós observamos, né, que, assim, que seria legal oferecer algo mais relevante, porque a gente começou a perceber que os doadores sentiam orgulho, na verdade, assim, em guardar. Assim, a gente sempre soube, né, que as pessoas que doam, elas têm verdadeiro orgulho, né, de ser um doador de sangue, e assim o deve, né, porque, como eu falei, é um gesto muito nobre, de muita grandeza para a sociedade como um todo. Então, o doador, de fato, tem que ter esse orgulho. E a gente achou que aquele cartão de doador não estava no tamanho do gesto que a pessoa fazia ao doar sangue, né? Então a gente achou por bem tornar ele um pouco mais, assim, mais de acordo, né? Então nós tivemos várias ideias, exato. Esse aí é o cartão prata, que é para quem fez da primeira doação até a 10ª. Né? Aí a partir da 11ª até a 20ª tem o cartão ouro, e a partir da 21ª aí já tem o cartão platina. O legal também é que vocês colocam o cartão, você coloca tudo a data, a última doação. Sim, é o tipo sanguíneo, né? Tipo de sangue. Exatamente. A gente sabe que, assim, é muito comum, a grande maioria das pessoas não sabem o seu tipo sanguíneo, não é? E é legal o doador obter essa informação, então ela consta na etiqueta que é colada no verso do cartão do doador. Eu gostaria também de lembrar que esse cartão ele pode ser retirado 30 dias após a data da doação, aqui na própria recepção do serviço, e aí o horário para retirada é o dia todo, é o horário comercial, das 7 às 17, né? A doação, como a gente sempre divulga, a doação é na parte da manhã, das 7 ao meio-dia e meia, né?
Eu até aproveito porque quando você me perguntou sobre o que é preciso para doar, eu não passei nem o endereço e nem o horário de doação, então eu queria aproveitar agora para a gente fazer essa observação aí. O serviço ele fica na rua Antônio Sais, número 425, é aqui no centro, ao lado da Santa Casa de São José dos Campos, tá? E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e meia. Mas quem quer apenas retirar o cartão de doador, como eu falei anteriormente, pode vir até às 17 que conseguirá tirar o seu cartão. Mas lembrando, a gente só entrega o cartão de doador ao próprio doador, e o doador deve estar portando um documento de identificação com foto. Tá? Isso é necessário até para que a gente possa atender a legislação de proteção de dados. Né? Isso é fundamental. Então a gente só entrega ao próprio doador e ele deve apresentar um documento com foto. Legal, legal. Ô Paulo, nesses anos todos que você está aí no Banco do Sangue, no Hemocentro, você tem alguma experiência que você viveu aí, que ficou marcado, que você lembra até hoje? Alguma história, algum doador que você foi, nossa, esse doador... Assim, olha, assim, nós temos vários exemplos, né? Assim, eu poderia citar inúmeros deles. A gente, em função de todo o trabalho, de toda a preocupação do serviço que a gente tem, e mesmo assim, de fazer um trabalho não só de divulgação, mas também de divisão de responsabilidade, né? Porque, assim, muitos bancos de sangue, quando vão na mídia como um todo, eles costumam abordar a população informando que o banco de sangue está precisando de sangue. E se a gente fazer uma análise um pouco mais fria, um pouco mais criteriosa, o banco de sangue, na verdade, ele não tem essa necessidade do sangue. Não é? A gente precisa entender que o sangue ele é importante para nós mesmos. Então, nós, enquanto sociedade, temos que nos organizar no sentido de comparecer aos bancos de sangue para fazer a nossa doação. Claro que a gente não quer que ninguém precise de sangue. Contudo, principalmente nas situações emergenciais, as pessoas dão entrada nos hospitais perdendo sangue e elas não têm tempo hábil de esperar, conseguir um doador, enfim, para daí se fazer todos os exames, enfim, toda aquela logística que é necessária antes da doação. Então o sangue ele tem que estar ali pronto para ser utilizado. Né? Então o banco de sangue, a unidade transfusional do banco de sangue dentro dos hospitais, principalmente aqueles de maior fluxo, tem que estar abastecido. Então, isso é uma responsabilidade social. A gente tem que se organizar enquanto sociedade no sentido de comparecer e fazer a doação de sangue. No Brasil, a gente ainda está muito aquém. Segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,8% da população brasileira doa sangue. Esse é o nosso cenário. Eu vou até reforçar o número, porque assim, é um número muito expressivo, assim, muito baixo, eu acho. Né? Só 1,8% da população brasileira doa sangue. Para que a gente saiba se isso é satisfatório ou não, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para não haver falta de sangue num país, seria necessário que pelo menos de 3 a 5% da população doasse sangue. E como eu falei, aqui no nosso país, apenas 1,8% faz esse gesto nobre de amor ao próximo. Então a gente precisa avançar. E como a gente sempre teve isso muito claro nessa divisão de responsabilidade, porque para nós, banco de sangue, nos cabe a responsabilidade técnica, ou seja, coletar o sangue da forma adequada, fazer os exames da forma correta, armazenar esse sangue, ter toda a rastreabilidade que se faz necessária nesse processo. Então, assim, é manter a qualidade para que o sangue doado chegue da melhor forma possível e seja o mais benéfico possível na evolução clínica do paciente. Isso que cabe ao banco de sangue. Essa é a nossa responsabilidade. Mas a doação de sangue, ou seja, o estoque propriamente dito, vamos dizer assim, isso aí é de responsabilidade da sociedade. Então a gente precisa de fato se organizar. Não é? Então a gente sempre dividiu isso muito bem, essa responsabilidade com a sociedade, e a gente tem muito que agradecer, porque a população não só de São José, mas de toda a nossa região entendeu e chamou para si essa responsabilidade. Então eu não estaria sendo justo aqui se nesse momento eu citasse um exemplo.
né? Eu teria diversos para citar. Doadores de plaqueta, doadores de sangue convencional, nós temos doadores que já fizeram mais de 100 doações. Né? Então, assim, são números expressivos. A gente tem aqui praticamente 100% da doação voluntária. Uma das formas do banco de sangue ele obter a doação de sangue é o que nós chamamos de doador de reposição, ou seja, é o banco de sangue fazer um contato com a família do paciente que recebeu sangue, para conscientizar a família que da mesma forma que o seu ente querido precisou, outros poderão precisar, ou até ele pode vir a precisar novamente, de repente é uma situação um pouco mais crônica, um tratamento mais a longo prazo, então o próprio paciente, o próprio familiar pode precisar outras vezes, e a nossa ideia é promover um reabastecimento do estoque. Assim. Então a gente faz um trabalho de sensibilização com as famílias. Né? Aqui em São José dos Campos, a gente já não faz esse tipo de trabalho há muitos anos. Honestamente falando, esse, de certa forma, é a maneira que o banco de sangue tem mais fácil de conseguir o doador. Né? As famílias respondem muito bem. Até porque a família acompanhou de perto o quão importante foi a transfusão para a evolução do paciente. Né? Então, obviamente, que cada vez que você faz o contato com o filho que viu o seu pai se recuperar bem graças à transfusão de sangue, claro que ele vai responder de forma positiva, não tem a menor dúvida disso. Né? Então, a gente tem uma resposta boa. Mas, em contrapartida, a impressão que nos dá cada vez que a gente fazia esse trabalho é que eu pegava uma granada, retirava o pino da granada e entregava a bomba prestes a explodir e entregava na mão da família. Né? Então, assim, é um momento onde todos estão muito sensibilizados, muito fragilizados. Né? Muitas vezes assim, é o pai que está ali internado, às vezes até correndo risco de vida, ou às vezes uma mãe, um filho, enfim, é um momento bem delicado para toda a família, e aí o banco de sangue faz um contato para pedir doadores. Né? Então, assim, como eu falei, apesar de ser a maneira mais fácil do banco de sangue, e mais fácil e mais rápida de você conseguir doador, claro que a gente tem esse envolvimento, porque nós já passamos por isso também. Né? Eu também já tive com o pai internado, com o meu irmão internado. E quanto muda, assim, deixa a nossa vida de pernas para o ar mesmo, literalmente, né? Então, assim, a gente sempre tem essa sensação, essa vontade de não precisar mais envolver as famílias. E como eu falei, já há alguns anos a gente conseguiu atingir isso. Hoje, praticamente 95% das nossas doações são de pessoas que vêm voluntariamente. A gente tem apenas 5% das nossas doações desse grupo de doador, que eu falei agora, o doador de reposição, né, que são familiares daqueles que estão recebendo. Mas vale lembrar que esses 5% vem por livre e espontânea vontade. Porque, como eu falei, a gente já não vem fazendo mais esse contato com as famílias. Então, esse 5% é aquele filho que foi visitar o pai e viu que o pai estava recebendo sangue e se sentiu tocado no sentido de, pô, da mesma forma que alguém ajudou, eu vou fazer o mesmo para retribuir. Não é? Então, assim, hoje a gente tem um volume muito grande de doadores. É muito comum nós nos depararmos aqui com pessoas que vêm para fazer a doação de sangue e que ainda não estão no período apto para fazer uma nova doação. Ainda não deu um intervalo mínimo entre uma doação e outra, né? Então, eu não estaria sendo justo se eu citasse alguns nomes. Mas eu diria para você que, assim, nós temos vários exemplos, vários. E para a gente é muito bacana, né? Uma coisa que tem se tornado muito comum de uns anos para cá também, que isso, obviamente, tem sido muito engrandecedor para o nosso trabalho, é assim, muitos doadores, nesse momento, eles não só contribuem com as suas doações, muitos vêm contribuindo com, assim, como fonte multiplicadora da informação. Ou seja, é o doador que vem aqui, ele tira uma foto dele doando, aí ele põe na rede social dele, porque ele também quer que os amigos e os familiares que ainda não são doadores, que sigam o mesmo exemplo. Então, assim, agora o doador está deixando de ser só doador e passa a ser também um captador de sangue. Isso para a gente é muito bacana e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, que o trabalho está sendo bem feito, está sendo feito da forma correta e que a população tem respondido bem. Então, isso para a gente é muito
engrandecedor. E você for definir em uma palavra o doador de sangue, qual palavra seria? Tem várias. Eu acho que o primeiro deles é amor ao próximo, né? Não tem outra generosidade, assim. É como eu falei antes, a gente tem vivido momentos tão conturbados, né? Assim, onde as pessoas não respeitam mais a opinião do outro, onde as pessoas brigam por crenças distintas, por raça, por time de futebol. Então a gente vê tanta loucura da sociedade como um todo, e aí você se depara com uma pessoa que deixa a sua casa, deixa o seu trabalho, e assim, tem o translado, que em algumas cidades o translado não é fácil, você se locomover na cidade, mas muitos transpõem essa barreira para ir num local onde eles vão doar um pouco de si, sem sequer saber quem vai receber esse sangue. Então o doador, quando ele faz a doação, ele não sabe se quem vai receber lá na ponta tem a mesma raça dele, tem a mesma crença dele, torce pelo mesmo tipo de futebol, se tem os mesmos gostos, né? E ainda assim a pessoa o faz. Então eu acho que amor e generosidade são palavras assim. E heroísmo, né? E heroísmo eu acho que também, assim, é difícil é um gesto de tamanha grandeza que não é simples você definir com uma única palavra. Seriam necessárias várias palavras, até várias frases, assim. Mas, assim, é um gesto muito nobre e que, óbvio, nos emociona muito cada vez que a gente se depara. Assim, e alguns momentos que você perguntou também lá atrás, alguns momentos que a gente mais se emocionou com tudo isso é quando você vê a tristeza daquela pessoa que vem fazer sua última doação, por estar já completando os 70 anos de idade. Então, assim, recentemente mesmo nós tivemos um doador que fez a sua última doação e ele conseguiu não só se emocionar, sair daqui emocionado, mas obviamente que emocionar a todos nós. Então, assim, é um gesto muito, muito bacana, muito nobre. É gratificante, né? Muito desprendimento, né? Você doar um pouco de si, né? E tem uma caixinha de perguntas aí que o pessoal está mandando a dúvida do pessoal. Quem já teve câncer, assim, tatuagem, que tem tatuagem, pode doar? Vamos lá. A tatuagem, ela impede por 6 meses, tá? O mesmo vale para as mulheres que fizerem a micropigmentação da sobrancelha e a maquiagem definitiva. Esse tempo de inaptidão de 6 meses também é igual. Contudo, passado esse intervalo, a pessoa vai poder doar normalmente. Já quem teve câncer, infelizmente, o câncer é um impedimento definitivo. Então a pessoa não vai poder mais doar, mesmo já estando em estado de remissão. E piercing também, quem tem piercing também, também. O piercing também são 6 meses, assim como a tatuagem, 6 meses de inaptidão, mas tem uma informação que é muito relevante. A pessoa que colocou o piercing na região genital ou na região oral, exemplo na língua, ela só vai poder doar 6 meses após. Não, perdão, 6 meses não. Deixa eu corrigir. Vamos lá, vamos voltar do início para não causar nenhuma dúvida em quem está nos assistindo nesse momento. Piercing. 6 meses após ter colocado, a pessoa vai poder doar. A pessoa que colocou o piercing na região oral ou na região genital só vai poder doar 1 ano após ter retirado. Após ter retirado. Então, enquanto a pessoa tiver o piercing, não vai poder doar. E a pessoa que teve câncer, não? Não, é um impedimento definitivo. Tá? Outros exemplos de impedimentos definitivos são pessoas que têm ou tiveram algum problema no coração, inclusive alguma intervenção cirúrgica no coração e no cérebro. Também são impedimentos definitivos. Tá? Uma coisa que mudou recentemente as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, alguns anos atrás, não poderiam mais, eram tidas como inaptas em definitivo, e na última revisão da legislação, porque assim,
Entenda, os critérios para se doar sangue, eles não são definidos pelo banco de sangue, né? Eles são definidos pelo Ministério da Saúde. E a legislação, periodicamente, constantemente, até em função do avanço da medicina, ela é revisada. Então, ela é muito comum, a cada revisão, ela sofrer algumas alterações. E, recentemente, ela foi revisada e a cirurgia bariátrica teve um tempo, teve uma mudança no critério. Então, antes era impedimento definitivo, agora existem algumas técnicas que elas são menos agressivas, eu citaria o exemplo da sleeve, da bypass, e essas cirurgias impedem por 1 ano, contudo, o doador não pode ter tido, nesse intervalo de 1 ano, histórico de anemia. Se ele tem histórico de anemia, aí, mesmo tendo passado 1 ano, ele não vai poder doar. 1 ano após a cirurgia, não teve histórico de anemia, o doador pode, vida que segue, pode voltar a doar assim normalmente. Legal, legal. E você falou de uma informação importante que eu não sabia, acho que tem pessoa que não sabia, quem faz é micro, né? A micropigmentação da sobrancelha. Na verdade, assim, ele, apesar de ter esse nome, né, mas é uma tatuagem. É uma tatuagem. Então, o tempo de inaptidão é o mesmo para tatuagem. Uma outra coisa que tem sido muito frequente aqui na nossa triagem é a aplicação de Botox. Então, eu acho que vale a gente ressaltar também que quem fez a aplicação de Botox pode doar 3 meses após essa aplicação. 2 outros exemplos que a gente está vivendo agora, que eu gostaria de ressaltar também, primeiro deles, a vacinação. Né? Então, a gente está com 2 campanhas em andamento, a vacinação do Covid. A vacina do Covid, a dose bivalente, impede por 7 dias, a pessoa pode doar no 8º dia após a data da última vacina, né? Já a vacina da gripe, o impedimento é de 2 dias. Então, no 3º dia após a dose da vacinação, o doador vai poder doar normalmente. E também as doenças que são muito comuns nessa época do ano, das infecções das vias aéreas respiratórias. Então, resfriado, gripe, bronquite, sinusite, né? Tudo isso são fatores de impedimentos temporários de 15 dias. Então, assim que terminarem os sintomas, 15 dias após, o doador vai poder doar normalmente. Legal, legal. E agora, para a gente falar, vocês estão vindo tem uma parceria com o pessoal de Jacareí também, né? Sim, é uma parceria. Tudo começou, né, em função de 2 fatores. Primeiro, Jacareí, a população, os munícipes de Jacareí, né, sempre tiveram uma relevância muito grande nas nossas doações. Então, hoje, eles representam 18% das nossas doações, são de pessoas residentes de Jacareí. E a gente sempre teve uma solicitação muito grande, né, para se ter um posto de coleta em Jacareí. Até o momento, a gente não conseguiu implantar um posto, porque existe toda uma dificuldade, até questões financeiras envolvidas, e que até o momento ainda não nos permitiu termos um posto de coleta no município de Jacareí. Contudo, para atender essa antiga solicitação, o que nós fizemos? Nós criamos, através de uma parceria com a Câmara de Vereadores e a Secretaria de Saúde de Jacareí, nós criamos, então, o Doa Jacareí, que é um evento onde a cada 2 meses nós temos realizado uma coleta no município de Jacareí. Inclusive, nesse próximo sábado, dia 1º de julho, será um dos eventos. Né? Então, a gente vai ter a coleta. Vale lembrar que a coleta ela inicia a partir das 7 horas, tá? Mas ela tem um limite de senhas. São 120 senhas para as primeiras 120 pessoas que chegarem. Então, normalmente, aqui em São José, essa coleta começa... Aqui em São José a gente atende até o 12h30, mas em Jacareí, em função desse limite, e esse limite ele se faz necessário até para preservar a integridade física do doador, né? E para prestarmos um atendimento de qualidade, porque lá o local é muito propício, é um local extremamente adequado, é o laboratório municipal, é realizado no laboratório municipal de Jacareí. Contudo, é um ambiente que não foi, vamos dizer assim, projetado para uma coleta de um banco de sangue. Então ele não tem aquele fluxo contínuo da coleta como acontece aqui
do fluxo contínuo do atendimento, como acontece aqui em São José dos Campos, na nossa sede. Então, assim, para garantir um atendimento de qualidade aos nossos doadores, que se fez necessário criar esse limite. Mas é um evento que tem sido muito bom, nós temos sempre atingido a meta, com grande frequência, raríssimas as vezes que a gente não atingiu esse limite de senha. E fica aí o convite, aproveitando a você. Vai ser um grande prazer. Se não conseguir nesse sábado, que vem aqui em São José dos Campos, que também é muito bem recebido. Legal, legal. Importante isso também, ô Paulo. Mas para a gente encerrar agora, a gente está encerrando o nosso essa conversa, que é muito importante. Você tem algum recado para quem está pensando em doar sangue? Manda um recado para eles, a pessoa que quer doar sangue pela primeira vez. Tá, na verdade, assim, não só um recado, mas um convite e até um momento da gente refletir mesmo, né? Assim, entenda, para vocês saberem um pouco da dimensão do nosso trabalho, o serviço de hemoterapia aqui de São José dos Campos, ele hoje atende todo o Vale do Paraíba. Então, nós atendemos os principais hospitais de Jacareí até Lorena. E realizamos, em média, 3.500 transfusões por mês. E, claro, isso só é possível graças à ajuda da população, né? Que comparece ao serviço para fazer a sua doação de sangue. Eu acho que o que a gente tem que tomar para si e refletir é que se estamos aqui hoje reunidos num grupo de 100 pessoas, que seja, não tenho a dimensão do número de pessoas que estão nos vendo nesse momento, mas se estivermos em 100 pessoas, é importante a gente lembrar que nesse grupo, certamente, nem todos poderão doar sangue, né? Alguns, porque já tiveram hepatite na fase adulta, outros, enfim, nem todos vão poder ser doador de sangue. Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, até em função dessa violência urbana que a gente tem visto, né, a cada vez que a gente liga os noticiários, lembrar também que a rodovia de maior fluxo do nosso país corta as nossas cidades ao meio. Então, infelizmente, é muito comum acidentes, tiro, enfim, tudo isso que a gente tem visto na televisão e que nós estamos suscetíveis a sofrer esse tipo de acidente. Então, a gente precisa, sim, se organizar enquanto sociedade, porque, como eu falei, é só 1,8% da população que doa sangue, é um número muito baixo. Então, assim, a gente precisa, de fato, nos organizarmos. É de suma importância que nós entendamos isso e, claro, é como eu falei lá atrás, a gente não quer que ninguém receba sangue, mas também a gente precisa se organizar, porque se alguém precisar e se for em situação emergencial, a gente precisa estar abastecido. Então fica aí o convite para você que está nos vendo, não só que venha fazer a doação de sangue, como eu falei, também pode ser nesse sábado em Jacareí, mas que também convide os seus amigos, os seus familiares. Vamos aí juntos formar uma verdadeira corrente do bem. Assim, o tempo do processo como um todo, em dias de movimento normal, é em torno de 1 hora e meia. Então, assim, é um tempo muito curto para você salvar até 3 vidas, né? Imagine que com uma única doação, o sangue ele vai ser separado em 3 componentes, componentes esses que vai ser utilizado em um paciente ou outro de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu diagnóstico. Mas assim, é 1 hora e meia para você salvar 3 vidas. Eu acho que é uma conta muito fácil, né? Assim, e óbvio, isso é até mais que uma multiplicação, né? Você 1 hora e meia salvar 3 vidas. Então fica aí, fica o nosso convite e sejam muito bem-vindos aqueles que aceitaram o nosso convite. O legal foi que o pessoal se juntar, a gente vê também bastante no Instagram também do Dono de Sangue, que várias empresas se juntam em outras cidades, vai ter de Ubatuba, Caraguá, escola, se junta. Eu sempre em contato com você, aí no Dono de Sangue, junto o pessoal e marca um dia? Exatamente. Na verdade, eles se organizam, né? São grupos que se organizam. Hoje mesmo a gente está recebendo um grupo aqui da Defesa Civil, aqui de São José dos Campos. Mas como você bem disse, sexta-feira vai ser um grupo de Caraguá, amanhã também receberemos um grupo. É muito comum e para a gente é muito gratificante, é muito prazeroso receber. E na verdade não tem muita burocracia para fazer isso. É só
o grupo de amigos, de familiares, se organizar. Quando é um grupo maior, acima de 30, 40 pessoas, a gente só pede para nos avisar com uma antecedência para que a gente se organize melhor. A nossa preocupação é sempre prestar o melhor atendimento possível aos nossos doadores, para retribuir esse gesto nobre que é doar sangue. Então a gente sempre pede só com esse intuito, de se organizar. E eu queria aproveitar também para deixar os telefones, né? Que caso alguém tenha alguma dúvida, não tenha tirado a sua dúvida durante o nosso bate-papo, pode assim o fazer através dos nossos canais de comunicação. O nosso telefone fixo é o DDD 12 3519 3766, só repetindo, DDD 12 3519 3766, ou através do WhatsApp, que é o 981360011, só repetindo, 981360011. E o endereço do banco de sangue aí? Para fazer a doação de sangue é na rua Antônio Sais, número 425, fica no centro de São José, ao lado da Santa Casa, e o atendimento é sempre de segunda a sexta, das 7 ao 12h30. Isso aí. E, Paulo, eu quero agradecer você aí pela oportunidade de falar um pouquinho dessa causa tão nobre. Agora aí o microfone é seu, pode agradecer quem você quiser aí. É isso, a gente agradece primeiro a todos aqueles que já são doadores, né? Hoje a gente tem um cadastro com 210 mil pessoas que em algum momento vieram e participaram das nossas campanhas aqui. Então agradecer, obviamente, parabenizar essas pessoas que heroicamente vêm tornando possível a manutenção da vida na nossa sociedade aqui da região do Vale do Paraíba. E também convidar aqueles que ainda não são, que sigam esse exemplo. Né? É um exemplo muito bacana, muito importante. A gente tem visto exemplos tão que denigrem tanto a imagem do ser humano, né? Então, assim, esses exemplos que são o oposto, né? Que tornam visível o quanto o homem ainda é solidário, ainda tem amor ao seu próximo, né? Então a gente faz esse convite para que você também siga esse exemplo. Beleza, beleza. E a gente tá faltando, a gente esqueceu da nossa foto. Vamos tirar uma foto? Vamos. A câmera é boa, né? Porque para deixar minha cara bonita, só se a câmera for boa. A minha também, ó. O careca até brilha. Eu vou tirar o chapéu porque vai dar muito flash na foto. Ah, sim. É bom tirar o chapéu, porque senão vão achar que é espelho, né? É verdade. Paulo, ó, mais uma vez, obrigado aí por participar dessa live com a gente aí, tirar dúvidas e incentivar ainda mais o pessoal a doar sangue também. Perfeito. Eu que agradeço, em nome do serviço e em nome dos pacientes que nós atendemos em todo o Vale do Paraíba. Obrigadão, viu, Paulo? Até a próxima e até aí no banco de sangue. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.